Olá, tudo bem? Quando um destemido policial é recrutado para um esquadrão especial de agentes do além, ele descobre que a vida após a morte é apenas o começo de sua missão. Em um mundo onde os mortos não descansam em paz, e as forças do além ameaçam a ordem do mundo dos vivos. O filme de hoje se chama RIPD, Agentes do Além. Na cena inicial, conhecemos Nick, que acorda sob os carinhosos cuidados de sua bela esposa, que o desperta com um sorriso. Eles conversam sobre a misteriosa laranjeira que apareceu do lado de fora, mas Nick finge não saber da súbita aparição, e sua esposa, demonstrando carinho, expressa seu amor por ele. Nick é um policial. No trabalho, ele conversa com seu amigo Reis sobre o ouro que conseguiram em uma apreensão que realizaram. Nick diz que vai entregar o seu como prova. Reis o aconselha a não fazer isso, mas ele não escuta, porque não quer decepcionar sua mulher. No mesmo instante eles partem em uma missão para capturar um traficante. Os policiais chegam no local onde supostamente está o traficante, e invadem o edifício. Começa um tiroteio. Nick localiza o traficante e o persegue até um local afastado sem pessoas por perto, mas o bandido consegue fugir. Em sequência Reis aparece e diz a Nick que não pode deixar que ele devolva o ouro. Ele saca uma arma e metralha Nick, que cai de uma altura considerável. Mas, alguns segundos depois, Nick acorda e levanta como se nada tivesse acontecido. Porém ele olha ao seu redor e tudo está parado. Ele caminha pro lado de fora e de repente, algo semelhante a um portal no céu começa a sugá-lo. Nick agora está morto. Ele é transportado para o além, onde uma misteriosa inspetora apresenta-lhe duas escolhas: enfrentar um julgamento por seus atos como um policial corrupto, ou se unir ao RIPD, uma força que persegue almas fugitivas, já que suas habilidades foram reconhecidas. Nick pergunta o que é o RIPD. A inspetora diz que é o Departamento Descanse em Paz. Em outras palavras, eles irão atrás de mortos que escaparam do julgamento, e que o período será de 100 anos. Logo depois, ele será mandado de volta para seu lar. Ao ouvir isso, Nick rapidamente concorda. Eles então partem para a primeira divisão, o RIPD de Boston, onde Nick conhece Roy, seu novo parceiro. Eles vão a Boston. Nick vai ao seu funeral, onde ele vê sua mulher e corre até ela, mas ela não o reconhece. Depois ele pergunta a Roy por que ela não o reconheceu. Ele diz que o universo não permite que ele fale quem é, que para os vivos, Nick é outra pessoa. Nick então pergunta quem ele é, e Roy lhe entrega sua nova identidade. Vale ressaltar que a identidade de Roy é super atraente. Logo depois, enquanto procuram por mortos, Nick e Roy conversam. Coincidentemente ambos foram mortos pelos seus parceiros. Eles chegam a um determinado local. Roy pega uma sacola com alguma coisa dentro do carro e ambos entram num prédio. E pegam um elevador. Eles chegam em uma porta estranha onde aparentemente está a alma fujona. Eles batem na porta, e um homem abre a porta e eles entram. Eles interrogam o homem de maneira bem estranha. Mais segundos depois, sua aparência começa a mudar para algo feio que dói, e se revela ser um morto que fugiu. Nick tenta prendê-lo, mas ele foge pulando para fora do prédio. Nick tenta persegui-lo, mas fica com medo de pular, mas Roy se joga com Nick e atinge a alma fujona em cheio, e os três se esborracham no chão. Mas tá tudo bem, eles já morreram mesmo. Eles o capturam, então o morto cospe algumas peças de ouro, deixando Nick intrigado, mas antes que possam entender o que está acontecendo, a alma fujona tenta atacar Nick. Roy intervém e acaba com a ameaça com um tiro certeiro na cabeça dele, mas Nick ainda está pensativo, e Roy não para de falar. Nick se irrita e joga Roy na frente de um ônibus, fazendo ele perder seu chapéu. De volta ao RIPD, todos estão agitados. Eles colocam ouro coletado em um cofre. Nick diz a Roy que o finado que acabam de eliminar estava tentando esconder o ouro deles, então eles deveriam investigar o porquê disso, e é o que fazem. Eles vão a um jogo de beisebol pegar informações com o informante de Roy. Quando o encontram, Nick pergunta a ele o que sabe sobre esse ouro e por que os mortos estão tão interessados nele, enquanto Roy procura por um novo chapéu. Infelizmente, Nick não consegue informações muito úteis, mas ele deixa a peça de ouro com o informante. Já do lado de fora, Nick diz a Roy que deixou o ouro com o informante porque achou ele suspeito pela forma como olhava para a peça de ouro, e logo em sequência, o informante também sai do estádio e entrega a barra de ouro ao antigo parceiro de Nick, Reis, que após pegar o ouro, entra no seu carro e vai embora, enquanto Nick e Roy o seguem até a casa que Nick morava. Reis entra na casa e conversa com Julia. Ele pergunta a ela sobre algo que Nick possa ter enterrado. Ela leva ele na árvore que Nick plantou, e Reis a arranca e encontra uma sacola cheia de ouro.
Roy pede explicações a Nick sobre esse ouro que até os mortos estão procurando, mas ele diz que não sabe de nada. Eles discutem, e quando Roy fala de Julia, Nick lhe dá 3 socos na cara. Logo depois, eles começam a seguir Reis. Reis chega a um local cheio de pessoas e se encontra com um finado gordão, e lhe entrega uma maleta com ouro dentro. Roy e Nick decidem seguir o finado que está com o ouro, eles o capturam e o levam a um freezer. O finado já sabe que eles são do RIPD. Nick começa a interrogá-lo sobre o ouro, ele joga um tipo de pó na mão para fazer o finado falar, mas então o finado simplesmente enfia a cara no pó na mão de Nick, e em seguida ele também se transforma em outro feioso e tenta fugir, enquanto Roy e Nick o perseguem até uma avenida, um local público cheio de gente. A perseguição chega até um prédio, e depois num elevador, que fica descontrolado indo em alta velocidade para cima, onde eles cruzam o terraço e voam alto. Roy e Nick caem em cima do prédio, enquanto o finado gordão consegue fugir. No RIPD, eles levam bronca da chefe por deixarem um finado fugir e se expor no mundo. Agora eles irão receber instruções dos superiores da RIPD. A inspetora recebe a mensagem via tubo dourado. Ela diz que os superiores estão irados, e que o ouro que foi apreendido faz parte de um artefato extremamente perigoso conhecido como Bastão de Jericó. Nick pergunta o que é isso, e a inspetora diz que se esse artefato for construído, os mortos voltarão para a Terra e será o fim do mundo dos vivos. A inspetora recebe outra mensagem que diz que Nick e Rei estão fora do caso, e que depois de uma audiência eles serão apagados. Ao ficar sabendo disso, à noite, Nick, com sua aparência de chinês baixinho, vai atrás de Julia. Quando ela o vê, pergunta por que ele a está seguindo. Nick chega perto dela e diz que é ele, mas ela não acredita e vai embora. Depois, Nick e Rei conversam um pouco sobre como parar o apocalipse. Eles decidem agir sozinhos agora, e vão atrás de Reis. No mesmo momento, em um outro lugar, Reis entrega um objeto a um finado, e lhe diz para ir arrumar confusão. Julia, que não para de pensar no chinês baixinho que disse ser Nick, liga para Reis e fala sobre o que aconteceu. Ele diz que Nick morreu, e que depois vai visitá-la, pois não é bom que ela fique sozinha. Em seguida, Reis vê um carro chegando do lado de fora da casa com 2 pessoas dentro, e pega um objeto semelhante ao que deu pro finado. Roy bate na porta e Reis atende. Ele entra e interroga Reis. Reis oferece algo para beber a Roy, que tá com a aparência de uma loira super atraente, e quando vai na cozinha para pegar uma arma, Nick aparece apontando a arma de Reis para ele mesmo. Nick manda ele tirar a medalha que faz esconder todas as características de um finado. Quando ele faz isso, a casa apodrece e se acaba toda. Eles encontram ouro e levam Reis para o RIPD. Porém, no local das coisas apreendidas, havia outro objeto semelhante ao que Reis tinha. E quando as 2 peças são postas próximas uma da outra, elas começam a se juntar e se ativam, deixando todos do RIPD congelados, exceto os finados. Descobrimos que tudo isso faz parte do plano de Reis, e depois de pegarem tudo o que queriam, Reis e os finados fogem para o mundo dos vivos, onde o caos começa na cidade de Boston. Eles começam a montar o artefato para abrir o portal para os mortos irem para a Terra. Enquanto isso, Nick, Roy e os agentes do RIPD vão combater os finados no meio da cidade. No mesmo momento, alguns capangas de Reis vão atrás de Julia e a levam. De volta à cidade, vários portais surgem no meio de Boston. Nick e Roy agora estão indo até o maior deles de carro. Quando no caminho são perseguidos por finados motorizados, eles se livram deles em uma perseguição no estilo Velozes e Furiosos e partem para onde está o maior portal. Nesse momento, Julia chega até Reis, que revela a ela sua aparência real. Nick e Roy também se encontram com o finado gordão que conseguiu fugir deles, e se livram dele. Eles chegam até o topo do prédio onde está o artefato e começam uma batalha com Reis e os outros finados, enquanto o artefato está sendo ativado. Roy chega até o bastão de Jericó para tentar desativá-lo, e Nick luta contra Reis para salvar Julia, que estava machucada, mas nesse momento, os mortos começaram a cair na terra, então Roy usa uma corda e laça um carro que estava em um lugar alto, próximo a ele, e puxa, fazendo cair em cima do artefato e assim fechando o portal. Reis se distrai com a destruição do portal. Nick aproveita, pega uma arma e aponta na sua cara, e o finaliza. Depois, Nick e Julia conversam. Ele diz que sempre amará ela, mas ela precisa ir viver sua vida, pois ele já morreu. Logo em seguida, ela acorda em uma cama de hospital. No fim, o que aconteceu em parte foi culpa de Nick e Roy. Nick, por ser um novato, foi perdoado, e Roy vai ter que trabalhar por mais 53 anos. Ele se revolta, mas a chefe lhe entrega seu antigo chapéu e ele fica feliz. Eles até recebem suas novas identidades. Dessa vez Nick é isso. Fim.